Glória a Deus. Salmo 42, 5 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glorificado seja o nome do Senhor. E com esse versículo do Salmos 42, damos a paz do Senhor Jesus a cada ouvinte. Um bom dia a você. Eu não sei se você aí está angustiado, abatido. Não sei como você passou a sua noite, mas como diz o salmista aqui, ele diz: espera em Deus. Porque Ele é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Confie nele, descanse, porque as coisas saem do nosso controle. Isso causa desespero, causa angústia, mas jamais fugirá das mãos do Senhor, do controle do nosso Deus. Aprendamos a descansar nele, como diz o salmista, a esperar com paciência no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus, como eu costumo dizer, entre no teu lar nesta manhã, no teu coração principalmente, para que a paz de Cristo reine na sua vida. Quero agradecer a cada ouvinte, mandar um alô bem especial aos irmãos ali em Sucuru, aos irmãos ali no assentamento Mandacaru, em Jaguaribe, no Congo, e ali os irmãos do Pedro Ferreira, a irmã Carol, a irmã Ana Cláudia, a mãe delas, a Áurea, que sempre escuta o programa, que Deus abençoe. Também ali no conjunto a Dona Graça, ali de Seu Muri, que também sempre escuta a programação. Lurdinha, irmã dela. Que Deus abençoe a vida de vocês. A Dona Lourdes, minha vizinha. A irmã Adineuza, aqui no Santa Rosa, também escuta o programa. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. A irmã Cristina vai também trazer uma saudação inicial e a gente vai ouvir o louvor. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e um bom dia. Eu quero iniciar com alguns versículos de Mateus 11, 28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o remédio para quem está se sentindo oprimido ou com a alma abatida, como a irmã Marlene já leu, Eu quero agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui com a irmã fazendo boas novas. E quero mandar um bom dia bem especial para a minha família ali no Congo, no sítio Lajinha. Também para a minha família lá em Camalaú, no sítio Mocó, onde estarei logo mais, em nome de Jesus. E a todos que nos ouvem. Amém. Vamos ouvir o louvor. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus.
pessoal, e esse look? Glória a Deus. Eu queria chamar a vossa atenção para a mensagem da palavra de Deus nesta manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23, que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E todo dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, essa salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou causar danos a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e no poder do seu Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Essas são palavras de Jesus. Jesus estava ali com os seus discípulos e dizia a eles exatamente essas palavras. E Jesus, nós conhecemos bem a história de Cristo, a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, a princípio, ela foi de dores, de sofrimento, de opróbrio, né? Ou seja, de vergonha. Mas hoje a cruz de Cristo nos representa a vitória, né? Porque Cristo foi vitorioso. Cristo venceu a cruz, Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou e hoje ele reina com o Pai nos céus. E justamente essa cruz para nós tem essas duas representações, né? A palavra de Deus diz que essa cruz que carregamos aqui, um dia ela vai ser trocada por uma coroa na glória. E essa cruz muitas vezes representa aquilo que passamos, aquilo que o próprio Jesus também disse aos seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele disse assim para a gente, né? Não se preocupe, porque lutas virão, aflições virão, enquanto vocês estiverem aqui. Mas o mais importante é que vocês tenham ânimo em mim. Tenham paz em mim. Jesus disse que ele nos dá paz mesmo em meio à guerra. A paz de Cristo, ela é uma paz perfeita, é uma paz completa. Não aquela paz que o mundo oferece, que depende das circunstâncias. Paz para o mundo é o quê? Ausência de guerra, ausência de problemas, ausência de lutas, isso é paz. Com Cristo não. Com Cristo é paz em meio às dificuldades. Paz que né? excede todo entendimento. Todo entendimento. E foi exatamente isso que Cristo disse aqui aos discípulos e disse para mim e para você nesta manhã. Olha, você carrega uma cruz, você tem dia que está muito... Aquilo que a irmã Cristina leu no início, o próprio Jesus, aquilo também foi um convite de Jesus, ali quando você leu Mateus 11, 28, quando ele diz assim, olha, quando você estiver muito sobrecarregado, vem a mim, que eu troco o teu fardo pesado pelo meu leve. Olha que coisa linda Jesus disse para mim e para você nesta manhã. Você não carrega os seus problemas sozinhos, né? Então muita gente se entristece, se abate e quer parar na caminhada por conta das dificuldades, por conta das lutas.
E se você desistir das suas lutas, da sua cruz, como é que você um dia vai querer receber essa coroa de vitória na eternidade? Não há como você ter uma coroa se você não tiver a cruz para fazer a troca. Aquilo que até nós comentávamos aqui há pouco instante. Sem lutas não há como ter vitórias. E muitas vezes as pessoas querem, é como disse o louvor agora há pouco de PG, dá um arrodeio, né? Não quer passar pela cruz, quer dar voltas. Para que não passe por sofrimento, já quer ir direto para a vitória. Isso não existe, né? Isso não existe. Só temos vitórias se primeiro nós passarmos pelas lutas. E elas nos ensinam. Elas nos ensinam que vale a pena. Porque é isso que Jesus disse. Olha, você viu meu sofrimento, eu passei por tudo aquilo por você, mas eu venci. Né? Eu venci. E o que é melhor ainda, que a promessa de Cristo eu estou contigo. Né? Ele diz, não desanime, tenha ânimo, porque eu sou contigo. Então, sempre que você estiver aí numa luta tremenda, está difícil, a situação está complicada, olhe para Cristo. Lembre-se de que é o Deus no céu que está ao nosso lado, caminhando conosco. E em dados momentos, ele carrega cada um de nós no braço, porque tem hora que a gente está tão cansado, tão aflito, tão desesperado. Sabe aquele momento que a gente muitas vezes nem orar consegue? Como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. Então, para cada situação, para cada luta, nós temos a presença de Deus ao nosso lado, caminhando conosco e nos ajudando a vencermos. E como o pastor sempre nos ensina, quando chegarmos na glória, que essa cruz for trocada por uma coroa, essa coroa ela vai ser depositada aos pés do Senhor Jesus, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Só a Ele pertence a glória. Só a Ele pertence todas as coisas. A palavra de Deus diz que por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então, aquela coroa que nós vamos receber, não porque não é nossa, não porque merecemos, mas porque o Senhor Jesus venceu por nós, nos garante vitória. E quando Ele nos der essa coroa, nós depositaremos aos pés dEle e o adoraremos por toda a eternidade. Que coisa linda, né? A irmã Cristina. Amém. Eu peguei aqui uma referência do que a irmã Marlene leu em Mateus 10:37, que fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Né? Que é basicamente aquilo que a irmã Marlene já leu. Né? Nós precisamos tomar a cruz de Cristo, né? É interessante que eu lendo isso aqui essa manhã, né? E fazia a reflexão da seguinte forma: nós amamos tanto os nossos filhos, né? Os nossos pais. E às vezes você pode perguntar, como saber se eu estou amando mais Jesus do que a meu filho? Obediência, né? Você se analise as escrituras e veja se nós estamos obedecendo a palavra, né? Porque é grande o amor que você sente pelo um filho, né? E aí você talvez se faça essa pergunta: como eu sei que eu amo mais a Jesus do que a um filho, né? E a obediência e renúncia, né? Carregar a sua cruz, como aqui também são as palavras do Senhor Jesus. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, renunciar, né? É muito bom fazer a nossa vontade, né? Traçar uma meta, mas aí você tem que analisar, perguntar se é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Se cabe a renúncia, né? Porque o evangelho se trata muitas vezes disso, de renúncia, né? Mas de nos renúncia. negar, né? Exatamente. Não em tudo, mas assim, na maioria, né, das coisas, a gente tem que renunciar e fazer a vontade do Senhor e não a nossa, né? Então, sem cruz
não tem evangelho. Sem cruz não tem como haver essa troca. E nós vemos muitas vezes que muitas pessoas aí fora querem pregar esse evangelho sem a cruz, sem o sofrimento, só de vitória, só de bênçãos, por isso que as pessoas acham que nós somos, né, mais felizes, porque não tem a cruz, mas justamente porque nós temos a cruz, mas sabemos quem está nos ajudando a carregar a cruz. Porque nós não temos força de nós mesmos. Não. Mas o Senhor está conosco, né? Sim. E é exatamente isso. A renúncia, negar-se a si mesmo. Jesus diz aqui assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Porque muitas vezes a gente está tão atrelado a essa terra, a esse mundo, e nos importamos apenas de acumular aqui, de correr atrás, de batalhar, e esquecemos do reino de Deus. Quando ele diz lá em Mateus, que em Mateus 26, em Mateus 6, perdão, ele vai dizer que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, ele acrescenta, porque ele é fiel na nossa vida. E ele deixa muitas vezes faltar para ele mostrar para o crente que nós dependemos dele. Porque muitas vezes nós temos o engano de achar que nós podemos alguma coisa. Eu tenho um bom emprego porque eu sou bom no que eu faço, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho o melhor carro, não é nada seu, meu irmão. Você tem que entender isso. Nós não temos nada. Como disse Jó, nós viemos nu do ventre da mãe e vamos voltar dessa forma. Então, não que nós não vamos batalhar pelos nossos sonhos aqui, se for os sonhos de Deus, porque nós planejamos, mas temos que dizer, Senhor, é a tua vontade? Faça a sua vontade, Deus, não a minha. Né? Claro que sim, projetamos e colocamos nas mãos do Senhor, mas isso não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é agradar a Deus, é servir a Deus, é obedecer a Ele. Sem isso, não há como ter uma vida com Deus. E aí onde entra a renúncia, né? De agradar a Deus, muitas vezes não é agradar a gente quer o contrário, né? Mas aí quando Deus diz não é por aí, muitas vezes entra também a desobediência, né? De você querer fazer a sua vontade. Até porque a luta da carne, ela é constante. Ela é uma luta, a carne ela é forte. E ela luta contra o espírito. E as coisas do espírito, ela o quê? Ela quer as coisas do céu, do alto. Mas as coisas da carne, ela quer as coisas da terra. Ela quer se alimentar daquilo ali, do pecado, de tudo que nos afasta de Deus. E isso é uma luta muito grande na nossa vida, porque a carne quer pecar. Né? Se nós for dar ouvido aos nossos desejos, às nossas vontades, nós nunca vamos olhar para Cristo, nunca vamos obedecer ao nem Senhor. Nem renunciar, nem levar a nossa cruz. Exatamente. E é uma renúncia. Literalmente, a nossa vida é uma renúncia. É preciso estar em constante mesmos. Comunhão, né? Com o Senhor para alimentar o Espírito. Exatamente. E não é uma coisa fácil, né? Porque e outra coisa, viu? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais lutas nós temos. É verdade. Porque o diabo, nosso adversário, né, o inimigo das nossas almas, a luta dele é o quê? É para tentar nos destruir, nos afastar de Deus. E ele vem com quê? Ele vem com propostas. E quais são as propostas deles? Aquelas propostas que ele sabe, ele vigia a nossa vida, ele vive no nosso derredor, e ele sabe exatamente aonde atacar o cristão. O ponto fraco. O ponto fraco, ele vai atacar exatamente ali. Ele vai dizer, porque nem todos têm a mesma fraqueza, caem no mesmo pecado. Então, ele vai investir naquilo que sabe que você vai cair. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes, né? E para quem não acredita, né, em diabo, a Bíblia fala, não me lembro agora o versículo, que o diabo está ao nosso derredor, né? Sim. Procurando tragar. Sim, e diz que ele está como um leão, bradando como um leão. Exatamente. Furioso, buscando uma forma de atacar. E ele só ataca para destruir. Como o próprio Jesus diz, ele vem para matar, para roubar, matar e destruir. Ele não vem só para dar um arranhãozinho, não. Ele vem para destruir. E lembrando que ele não vai se apresentar, digamos assim, como diabo.
com chifre e rabo, como uma coisa horrenda, né? Vai vir como uma coisa vem como atrativa cordeiro. para você cair e desobedecer a palavra. Porque, infelizmente, nós temos visto tanto desmantelo dentro de certas igrejas que se dizem cristãs, mas vivem um evangelho totalmente oposto àquilo. Porque são lobos em pele de cordeiro, infiltrados dentro das igrejas. E vai ser assim até o dia do Senhor, porque Ele diz, no meio de vocês tem lobos, tem joio, mas deixe, porque sou eu que vou fazer a separação no grande dia. Então é assim, né? Por isso que tem tantos escândalos, tantos problemas, tantas coisas que nós cristãos acabamos pagando o pato por todos, né? Porque as pessoas não sabem, eles generalizam. Se um erra, diz, os crentes, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. E é isso que nós trazemos nesta manhã para o nosso coração, nesta manhã, que o Senhor Jesus diz, olha, carregue sua cruz, não desista dela, negue-se às suas próprias vontades, faça a vontade do Senhor, porque vai ter recompensa no céu. Amém. Né? E a recompensa do cristão, a grande vitória do cristão não é nessa terra, porque tem gente que diz, mas eu creio que eu vou ter a minha grande vitória. A grande vitória nossa é a nossa salvação e nós só vamos ser recompensados na eternidade. A nossa vitória está com o Senhor. Como Ele mesmo diz, né? O meu galardão está comigo, para eu dar aos meus. Então, a tua luta, os teus problemas não são só teus, porque o Senhor Jesus ele faz o convite: vinde a mim, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa linda, o nosso mestre Jesus diz para nós nesta manhã. Você tem grandes lutas, tem grandes aflições, está aí com grandes angústias, porque está sem saber como agir diante de certas causas que têm acontecido, que está acontecendo na sua vida. Saiba que Deus te ajuda a carregar essa cruz, mas não desista dela. Não vá por atalhos. Passe pela cruz, porque tem vitória do outro lado, né? Como cantou Miriam, quando passaram aquele mar que Deus abriu para eles fugirem da fúria de Faraó. E quando chegou do outro lado, Miriam cantou, né, o hino da vitória. Porque Deus é bom, porque Deus faz isso na nossa vida. Muitas vezes o mar está muito fechado, de forma que você nem tem como recuar, como voltar, e nem tem como prosseguir, com tantas coisas, com tantas lutas. Mas Deus é aquele que abre o mar. Ele não só abriu o mar no passado, Ele abre o mar hoje na nossa vida, né? Muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus está sempre ali, nos ajudando a atravessar. Então, descanse em Deus e saiba que a tua luta, a tua causa, Deus está observando tudo. E o controle pertence a Ele. É porque muitas vezes a gente se desespera e quer resolver da nossa forma, né? Às vezes a gente acha que tem as condições de resolver. Mas saiba colocar nas mãos de Deus, saiba esperar nele, porque é Ele que sabe resolver da melhor forma possível. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça entender que nas tuas lutas, nas tuas angústias, nas tuas perseguições, você não está sozinho. Não pare de enxergar o agir de Deus, né? Muitas vezes a Agar fez isso lá no deserto, quando teve que sair da presença de Abraão por conta de contendas ali com Sara, e ela pegou o seu filho Ismael e saiu pelo deserto, e chegou um dado momento que ela se desesperou e achou que ia morrer, já abandonou o filho debaixo de uma árvore para morrer e se distanciou dele e começou a se desesperar. Só que Deus enviou o socorro e mandou ela abrir os olhos e ver a providência de Deus no meio do deserto. Então é isso que Deus diz para mim e para você nesta manhã. Quando você estiver no meio de um deserto, que não vê fonte de água, que não vê saída, pare de se desesperar e olhe para o único que tem água em meio ao deserto para nossas vidas. Amém?
Amém. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós agradecemos a Deus mais essa oportunidade. Agradecemos, aliás, a Jaqueline, que está nos auxiliando. E que Deus continue abençoando poderosamente cada um, em nome de Jesus. Amém.